abra sua Bíblia aí em Provérbios para a gente ler, não tem um PTT, mas você vai ter a oportunidade de ler a palavra do Senhor e compartilhar. Eu quero ler Provérbios com você, capítulo 3, Provérbios capítulo 3, é uma leitura que de repente você já tenha feito, capítulo 3, a partir do verso 5, e diz assim, Provérbios 3, a partir do verso 5, confiai no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Essa palavra aqui, ela nos ensina alguns princípios, e eu quero falar nessa noite sobre você escolher para definir o seu futuro. Algo nós temos em comum, muitas coisas, né? Mas algumas coisas que estão presentes, que você não pode separar de toda a raça humana. Por exemplo, o oxigênio, não tem como você separar, uns vão ganhar um pouquinho, outros vão ganhar menos, não tem como. O oxigênio é necessário para todas as pessoas. Você não pode também mexer em alguma coisa que é bênção do Senhor, nível mundial, que é passado, presente e futuro. Você não pode mexer nisso. Todos têm um passado, um presente e um futuro. Você não pode mudar algumas coisas, porque todos que nasceram vão morrer. Você não pode mudar isso. Mas só nesses 3 pontos, o que eu apresentei para você, você pode definir o que você quer mudar dentro da sua realidade, definir agora para ter um futuro totalmente diferente. E quando você olha dentro desse texto, você vê que existem escolhas que podem definir o seu futuro. E aí você começa a puxar a responsabilidade de sua vida para você e para, como muitos já têm parado, de colocar a culpa da sua vitória, da sua não vitória, né, ou que não conseguiram prosperar, na conta de outro. E aí eu não consegui por causa do meu pai, não consegui por causa da minha mãe, não consegui por quê, mas quando você olha que Deus, de uma forma grandiosa, quando você vai em João capítulo 3,16, que Ele amou o mundo de tal maneira, você começa a ver que Ele quebrou essas barreiras e possibilitou todas as pessoas de terem um futuro que desejam. De ter um futuro que traga a alegria ao seu coração, de ter um futuro que de repente venha trazer a paz, mesmo que momentânea. Pode não ser a paz, pode não ser a alegria e o futuro que Deus assim quer na minha vida e na sua, mas você pode ter certeza que as escolhas que nós temos agora estão definindo o nosso futuro. E quando você vai enxergando essas coisas, você olha para você, e o objetivo é olhar para você. Quando você olha para você e você vê o seu passado, o presente que já está se tornando um passado, você vê que pode mudar algumas coisas agora. Você começa a enxergar isso. Então esse texto, ele é profundo e começa a falar sobre atitudes que moldam a nossa mente, a nossa atitude, a forma de pensar, de agir, de vestir, de comer, de andar, né? E projetar alguma coisa que só eu posso projetar com o Senhor. Quando você senta para ouvir uma mensagem, quando você senta para orar, sempre Deus manda uma palavra, manda um direcionamento, uma orientação, uma informação. Ele sempre repreende, Ele sempre dá uma sacudida transbordante para a gente acordar e ver para onde nós estamos indo. E quando nós deparamos com esse texto, ele começa a mostrar de uma forma clara, pelo menos 4 passos que precisamos ter, ou pelo menos 4, que nós precisamos escolher, e não tem como você fazer diferente. Quando você, hoje, você não escolheu acordar, você teve que acordar. A vida é assim. Daqui a pouco, mesmo que você não queira dormir, o corpo vai se cansar. E você, mesmo não querendo, o corpo vai apagar você. Você precisa dormir. São coisas que nós não conseguimos controlar. Porém, no mundo espiritual, Deus nos dá essa chave.
Então, o que você trabalha agora na sua vida pode mudar e colocar o futuro que Deus quer em sua vida. Esse texto ele começa a falar de uma realidade, e ele fala sobre caminhos, ele fala sobre endireitar, consertar. E se nós pudéssemos separar algumas escolhas, nós poderíamos pelo menos ter clareza sobre aquilo que não devemos ter, fazer ou ser. Pelo menos nós podemos ter essa certeza sobre o que não fazer, ter e ser. Eu estava vendo uma reportagem, eu acho que essa semana, não vou lembrar da data, e está falando sobre influenciadores. E aí, alguns estão se projetando naquilo que as pessoas estão aparentemente apresentando. Corpo ideal, intelecto acima da média, faculdades, lugar para morar, como se vestir, como se comportar, e as pessoas estão passando informações. E aí quando você para olhar naquilo, você esquece que tanto fazer, ter e ser estão na palavra de Deus, e mostra totalmente diferente do que essas pessoas apresentam. Quando esse texto começa a falar desses princípios, às vezes você vai fazer aquilo que não é para fazer, não precisa fazer. E aí você se empenha porque todo mundo está fazendo, mas você não tem um objetivo de fazer aquilo. E o Senhor está falando, não precisa fazer isso, não é dessa forma, não é desse jeito. E ter. As pessoas querem ter aquilo que as pessoas apresentam. E a pergunta vem, por que você tem que fazer isso, se o Senhor está mandando você fazer diferente? Por que você precisa ter isso? Na verdade, você não precisa ter isso. Quando você começa a olhar isso, você vai vendo que essas pessoas que estão influenciando, estão nos levando para uma vida fútil, sem sentido, sem prazer. E aí quando você passa um momento e fala assim, o que eu fiz? Como eu cheguei aqui? Então o primeiro ponto que você pode decidir é não fazer aquilo que você não foi chamado para fazer, nem ser, nem ter. Não precisa disso. Mas claro, você precisa observar que a partir desse princípio, você começa a fundamentar algumas coisas na sua vida que Deus requer de você para ser, para ter e fazer. A primeira coisa que você vê, estudando a palavra, é que Ele deu a qualquer um que chegue diante dEle o poder de serem chamados e feitos filhos de Deus. Se é uma coisa para ser cobrada, seria essa, ser chamado filho de Deus. Eu vou começar semana que vem uma série de mensagens sobre salvação. E aí, porque isso, eu estava preparando antes de entrar de férias, né, deixar pelo menos a estrutura das mensagens. E aí, em uma dessas partes, aí, conversando com algumas pessoas, batendo um papo com uma ou com outra, e aí uma pergunta, eu falei assim, você é salvo? E a pessoa, isso só Deus sabe. Algumas perguntas, né? Só Deus sabe. Eu falei, mas por que só Deus sabe? Não, porque Ele conhece a vida de todos nós, certinho. Mas como é que você pode falar que você é de Deus? Não, aí eu sei. As pessoas estão vivendo no mundo superficial, que todo mundo dá um glória a Deus, bate, rodopia, já está pegando aquilo lá. E ela não sabe, porque nunca teve experiência. Então ela não sabe nem o que ser, nem o que ter, nem o que fazer. E quando a palavra de Deus nos instrui para sermos filhos ou filhas de Deus, esse é o primeiro ponto. Tem gente dentro da nossa igreja, nós vamos falar sobre isso, que não sabe se são filhos ou filhas de Deus, só porque alguém falou e ela vai colocar. Eu estava ouvindo, tem esse negócio de podcast, não sei o que lá, e uma mulher falando de Deus, no finalzinho ela solta um palavrão. Eu falei assim, o que aconteceu? Aí alguém falou assim, pastor, isso é normal. Eu falei assim, é. Não, mas é normal, mas ela é crente. Como é que pode ser isso? E o pior é o crente curtindo esse troço. Meu querido, a Bíblia fala que até aquilo que tem poderá ser tirado. Porque você vai querer ser, fazer ou ter o que as pessoas têm.
Você já viu quantas pessoas são infelizes com o que ela tem? Com o que ela é? Chega e fala assim, eu não consegui chegar naquilo que me apresentaram, porque todas as pessoas não sabem o que fazer, ter e ser. Um carro, para que ter um carro? Para que ter 3 casas? Já pensou nisso? Você não dá conta de um, imagina 3. Não tem condições. E aí a gente vai observando, isso não é revelação dos céus não, tá, amados? Isso é revelação aqui na terra. Você pode olhar e você vê as coisas, né? E aí você vê que as pessoas estão perdidas em ser aquilo que apresenta, que daquela forma é melhor, não consegue sorrir, não consegue brincar, não consegue se auto-zoar. É se encarnar mesmo. Eu errei, dar uma gargalhada, falei assim, caramba, estou vacilando pra caramba. Estava com a pastora Val, a gente estava fazendo alguma coisa, eu fiz errado, falei assim, aí eu comecei a sorrir, eu falei assim, tu fez isso? Eu falei assim, eu fiz, cara. E a gente sentou, começou a sorrir, eu falei assim, tu, não vou usar essa palavra não, mas tu tá ficando experiente. Todo mundo entendeu, né? E aí eu falei assim, porque eu posso falar e o pessoal vai se sentir magoado. Então eu falei, você está ficando experiente. Eu falei assim, caramba, eu fiz isso, cara. Eu sentei e sorri, cara, não dava. Eu tinha que, não podia, eu dei uma gargalhada, eu falei assim, caramba, eu falei assim, tem misericórdia do teu servo que está se indo. E aí eu falei isso com ela, agora a gente não consegue mais olhar e ver a coisa que é maravilhosa na sua vida, que é acertar e errar. Diga comigo, acertar e errar. Meu querido, isso é do ser humano. Permanecer não, mas quando você vê que, pô, errei, pô, conserta, Deus, como é que você pode fazer? Não tem condições, mas é necessário você entender isso, não se projete na vida daqueles que nunca tiveram experiências reais e profundas com o Senhor. Seja aquilo que o Senhor chamou você para ser, filho, servo, só isso. Tem um livro que fala, simplifique a sua vida. A gente está complicando demais quando a única coisa que Deus quer é o essencial, viver com transparência, profundidade no relacionamento com Ele. Tome cuidado do que você está procurando, ponha no seu coração a clareza do que não ter, não fazer e ser. Você não precisa disso. Você não precisa. Quando nós começamos a ver sobre isso, a gente começa a pensar numa perguntinha que sempre as pessoas fizeram e até hoje fazem. Você está pequenininho, você começa a conversar, conjecturar. Aí fala assim, o que você quer ser quando crescer? Aí você fala umas 4, 5 coisas. Quando chega, você vai para um outro extremo, nada daquilo. Por quê? Você não tinha maturidade para responder o que você queria ser. E aí agora você tem maturidade, por quê? Agora você tem experiências, tem informações, tem tudo que é necessário para você fazer aquilo que é necessário fazer para ter e para ser. Agora você sabe o que você quer ser, porque nós tivemos experiências, nós tivemos informações que mudaram a nossa mente. Tem gente até hoje procurando saber o que tem que ser, fazer e ter. Mas se lesse a Bíblia, saberia, uma forma bem simples, o que nós precisamos. Então, na primeira escolha para definir o seu futuro, tenha clareza sobre o que não fazer, ter e ser. Você não precisa ser o que as pessoas estão mostrando, porque a maioria do que elas mostram é falso. É algo superficial. E quando apaga aquelas luzes, elas estão chorando. Não pode tomar um café, entendeu, Rovari? Não pode tomar um café naquele copinho de extrato, porque a imagem dela, entendeu, João? A imagem dela. Mas quando você chega na casa de um amigo, quando você chega na casa em que você pode confortar, você tem café? Tem, pode pegar na garrafa assim, é só apertar ali, ó. Toma cuidado que essa beiradinha está pegada, não pega no gargalo não, que ela vai entornar, pronto, já deu tudinho que é, e você vai lá sorrindo e toma o café. O que é isso? Vida simples. Vida simples. E você vai ver que quanto mais você for orientado por Deus, muito mais Deus vai te usar para que as pessoas que estão ao seu redor sendo discipuladas, influenciadas para você, você vai deixar a vida dessas pessoas fáceis. Não estou falando que não vai ter luta. Eu estou falando que elas vão olhar para você e se inspirar em você, porque você está vivendo aquilo que o Senhor chamou para viver. Uma vida simples, mas com profundidade. As pessoas estão querendo viver sem profundidade. E a Bíblia é contra todos esses princípios que ensinam a viver de uma forma fútil. Então é necessário que você não saiba só o que fazer, mas o que não fazer, ter e fazer. Ou ser, perdão. Você precisa fazer isso. Quem disse que você tem que ser
eu estava conversando com alguém, tem um outro nome, tá, gente? Eu vou esquecer agora. Mas não é Gari, é uma outra situação, mas é a mesma coisa. E aí, fui conversar com uma delas, e eu falei assim, mas que hora você trabalha? Pastor, eu trabalho 4, 5 horas da manhã. Eu falei, mas por quê? Por que esse horário? Porque o sol não está tão quente. Então, acontece, a gente limpa a cidade de madrugada. Uma mulher. E aí, eu falei assim, mas você gosta disso? Ela deu um sorriso e falou assim, eu amo. Ela falou, se sente bem fazendo? Eu falei assim, poxa, eu não poderia imaginar fazer outra coisa do que limpar. Eu fico feliz. Você está entendendo isso? Não é o lugar, não é a função. É como você está com você, como você está com Deus. Aquilo para você tem um valor. Tem gente que escolheu fazer o que está fazendo até hoje. Na área profissional eles não estão felizes. Mas vem cá, quem conseguiu isso para você? Quem definiu que você seria isso? Ah, não pode jogar culpa, porque profissão você escolheu. Casamento, você escolheu. Esse homem, essa mulher, você escolheu. A casa, foi você que escolheu. O lugar aonde morar, a mudança, foi você que escolheu. Mas não era bem lá. Opa, então por que você foi para lá? Quem foi que obrigou você a ir para lá? Ah, pastor, não tive oportunidade. Gente, essa conversa já parou. Porque todo mundo que não teve oportunidade, viram oportunidades em relacionar-se com o Senhor e mudar a sua sorte. Todo mundo se lembra disso? Josué do Egito, Daniel, todo mundo. Então acontece, por que você está lá? Me colocaram não. Você de repente, como diz em Provérbios 2:10, ele fala assim, se os pecadores querem seduzir-te, não consinta. Então se você está lá, é porque alguém estava influenciando a sua alma e você permitiu que conduzisse. Então o problema é seu. Agora, dá para sair de lá? Dá para sair de lá. Como é que você vai sair? É retornando para esses princípios bíblicos. Você precisa filtrar espiritualmente as coisas que estão acontecendo. Amados, estamos sendo levados a viver algo que é pontual e que nada se relaciona com o Senhor. Simplesmente, eu vou pagar minhas contas, vou trabalhar e tudo. E a Bíblia fala assim, não, calma aí. O principal é buscar o reino de Deus, para que possamos entender aonde nós iremos parar, qual é a nossa trajetória. Então há necessidade de algo espiritual ser revelado sobre minha vida, para entender se o que eu estou fazendo, se o que estou sendo, ou o que eu quero ganhar ou ter, está nos planos de Deus. Você precisa, para ter essa clareza, renunciar a algumas coisas. Meu querido, quem não renuncia, colegas e amigos, pode ter certeza que em determinado momento vai renunciar à salvação em Jesus Cristo. Não tem como algo distante, não tem algo diferente andar juntos, não tem como. Mas se você optar por essa amizade, se você optar por essa atmosfera, se você optar por esse lugar, eu estou falando aquele que tem condições de optar, pode ter certeza que você está sendo agora considerado inimigo de Deus. É assim que a Bíblia fala. Então você precisa entender essa realidade. E aí nesse princípio, você precisa ter clareza de renúncia. Há pessoas que estão conduzindo, influenciando a sua vida, seja de uma forma direta ou indireta. Você precisa cortar isso, renunciar músicas, renunciar tipo de roupas, renunciar tipo de ambientes, renunciar. Pastor, é difícil, mas enquanto você não renunciar, você não vai ter esse relacionamento em que Deus pode chegar e falar assim, Fabinho, para de fazer isso, você não precisa ser isso, você não precisa adquirir isso, e ponto. Então você precisa ter clareza, o que não ter, fazer e ser, tenha clareza disso. O ponto importante também sobre isso, é que nem tudo que é bom para os outros é bom para mim. E nem tudo que é bom é bom para mim. Para o outro pode ser bom, para mim não vai dar. E alguma coisa boa que pode aparentemente ser boa para a humanidade, não é boa para servos e servas de Deus. Mas quem vai definir isso? É o Senhor com você nesse ambiente, nesse lugar. Então você precisa entender sobre isso. Qual é o hábito, quais são as amizades, a atmosfera que você precisa sair, mudar.
Isso Deus não vai fazer por você. Deus vai te orientar. É você que vai tomar a decisão de fazer ou não. Tome cuidado com isso. Outro ponto importante que esse texto fala, ele fala, seja intencional. Ele fala assim, reconheça, isso é intencional. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Ele está falando o seguinte, mesmo que haja um lugar errado, que você esteja inserido, se você confia o caminho, Ele vai endireitar, porque Ele sabe que você tem na sua mente algo intencional de ser, de fazer e de ter. Então o que Ele vai fazer? Ele vai influenciar a sua mente, fala assim, ó, não faz isso, aí é com você. Nós fomos tirar as férias aí com as meninas, às 7 ou 10 dias, fomos viajar, e elas queriam ver a onça. Ana e Alice queriam ver a onça, e que viram um par de bicho. Eu falei assim, poxa, me senti Elias, né? Eu falei assim, dura coisa pediste. E eu não tenho nem como dar isso para vocês, mas sempre daquela expectativa. E aí, o que acontece? Amados, para servos de Deus, mais disso, para servos de Deus, não precisa ter uma autoridade para falar que você está errado. Para servos de Deus, a graça do Senhor basta e a palavra do Senhor basta aonde você estiver, para que você entenda que os céus, né, podem se conectar com a terra. Todo mundo está entendendo isso? Então eu estou no asfalto, no meio do mato, e ela falou assim, eu não posso. Não tinha polícia, não precisa. Aí entramos no mato, né, que aí você tem que reduzir e mato. Aí eu coloquei elas na frente, falei assim, vai aparecer algum bicho. Eu falei, Senhor, vai aparecer algum bicho. E aí elas queriam ver, aí eu saí do asfalto, e aí você vai para a fazenda, você não pode andar 40, não, você tem que andar devagarzinho, tem buraco que você não conhece. Amados, coloquei elas lá, vira uma serpente, a cobra passando. Ela lá, falei assim, viu a serpente que você prendeu na escolinha? Estava falando a serpente. Né, porque a tia ensinou, fui ensinar que era cobra, ela falou que era errado, então fui ficar com a serpente. E aí acontece, a serpente passou por lá. E elas ficaram assim, mais à frente, passou um jaú. De repente você não sabe o que é jaú, mas depois passou um jaú. Mais à frente passou uma raposa. E aí nós fomos. Quando voltou, estava chegando perto do asfalto, falei assim, agora para trás e tudo. Gente, foi colocar elas lá, quando sentou quem passa no asfalto, a onça. Ela deu só 2 passos, amados. 2 passos. Saiu do mato, pisou na faixa amarela e pulou na frente de outro carro. Quase ela morre atropelada. Ela pulou. Ela falou assim, já foi. Ela falou assim, ai, foi aquela festa. Por que estou falando isso com você? Porque quando você começa a ser intencional no seu caminho, você ensina a criança no caminho que deve andar. Não pode? Não pode. Então você precisa entender que o Senhor tem isso. Então veja só, você sabe que não pode receber propina, recebeu? Sabe que não pode receber presentinho? Presentinho, cafezinho, é propininha. Você sabe disso. Então você não precisa de ninguém falar assim, olha lá, você está lá e sabe que não pode. Bíblia, não ande no conselhos do ímpio, está lá em Salmos 1, fala assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta, não deita, não come, etc. Se você está fazendo, não adianta jogar culpa para o Senhor, é você que tem as informações e que essa lei está falando, não ande com essas pessoas, não faça isso. Então quando você começa a ser intencional, reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, aí você entende. Você não diz palavrão no meio da igreja, mas em casa diz. Seja intencional em todos os seus caminhos. O texto está mostrando essa realidade, porque quando você vê esses resultados na sua vida, você não pode falar, foi o pastor Fábio que plantou. Foi você que plantou. Fui eu que plantei. Então o que nós plantamos, nós receberemos. Então seja intencional no seu passado, presente e futuro, em você plantar. Você precisa entender isso. E quando você é intencional, e você coloca em seu coração o ser intencional como um poder de escolha para definir o seu futuro, você vai prosseguir para aquilo que você definiu ser, ter e fazer,
Então seja intencional, mude a trajetória logo. Você precisa mudar a sua trajetória e inserir Deus em todos os seus caminhos e planos. Não adianta, amados, fazer uma oraçãozinha, não adianta participar de uma corrente se você no secreto não reconhece Deus em todos os seus caminhos. Você precisa ser intencional, você precisa receber essa clareza no seu coração, você precisa entender que nada na vida do cristão, do servo de Deus, acontece porque, tropeçou, aconteceu. Não acontece assim. Acontece porque Deus tem um propósito e você está nele, e você quer obedecer para entrar nessa trajetória. É necessário fazer isso. Então, quando você é intencional e reconhece Deus em todos os seus caminhos, aquilo que é errado e que você não sabe, Ele endireita. Ele endireita o seu caminho. Agora, ser intencional é tomar decisões com propósitos. E saber que, às vezes, você não vai acertar, mas você é intencional. Como você acorda e vai trabalhar, você põe a sua roupa. Quando você vai viajar, você põe a sua roupa. Quando você vai estudar, você põe a sua roupa. Vê o que você tem que fazer. É intencional. Então, quando você se relaciona com o Senhor, você precisa alinhar essas atitudes que você tem aqui com atitudes dos céus. Deus está nesse negócio que você está fazendo. Deus está nessa atmosfera onde você está. Deus está nessa festa onde você se encontra. Deus vestiria ou colocaria essa roupa que você está colocando. Deus poderia sentar e conversar com você o que você está conversando no secreto. É sobre isso, alinhar aquilo que você faz, o seu propósito de vida com aquilo que é propósito de vida do Senhor para você, para que você não perca essa direção, viver com propósito divino. E tudo que você faz que não é vergonhoso, que pode clamar o nome do Senhor, é isso, tem que puxar essa realidade. Então, quando nós vivemos dessa forma, desse jeito, compreendemos que tudo que acontece na vida do servo e da serva do Senhor, filho e filha, não é por acaso, não é obra de sorte, é porque o Senhor determinou que fosse assim, e você seguiu, como foi na vigília, né, obediência, você seguiu isso. É lugar de renúncia. Seja intencional em suas escolhas e pare de falar que foi culpa do outro. Você pode mudar essa realidade. Peça sabedoria a Deus. O texto fala assim em Provérbios 3:5: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seus próprios entendimentos. Deus dá sabedoria, Deus dá habilidades, Deus dá dons. Amados, Ele dá, Ele empresta, para que você possa realizar várias coisas. Mas, quando nós partimos para esse momento, entendemos que não existem atalhos, existem processos. Processo ninguém quer passar. Fui chamado por uma pessoa, o pastor Aval estava conversando, e aí eu falei assim: eu não posso gastar tempo com quem não quer nada, que não quer mudar. Estou aprendendo isso agora. Tem gente que não adianta, ela não quer mudar. E aí você perde o seu tempo, e aí você poderia utilizar o seu tempo, a sua habilidade com outras pessoas. Mas a pessoa estava contando, falando, e eu falei assim: poxa, Senhor, tem um negócio errado aí, eu não estou entendendo ainda. E ele falou assim: não é nada disso não, você vai entender no final. Mas aí já 30 minutos, 40 minutos falando e tudo. E aí eu perguntei assim: mas como é que você é com sua esposa? E como você é com a casa do Senhor? Templo? Aí não, pastor, aí é outra coisa. Aí é outra coisa. A esposa é uma outra coisa, a igreja é uma outra coisa. Quem não tem responsabilidade nessa situação, neste contexto, não tem responsabilidade com sua esposa, não tem compromisso com a igreja. Amados, ele quer ter compromisso e responsabilidade com quem? Com ele. É isso. Ali acabou a conversa, e aí eu entrei no módulo, claro. Acabou. Não gaste tempo, porque na verdade, ele estava olhando para o Deus dele, e aí você tem que parar. Porque há responsabilidade, quem casa tem responsabilidade com a esposa. E quem está salvo, a gente aprender isso, tem processos de responsabilidade com a igreja, porque ele foi alcançado e precisa alcançar pessoas.
Então, quando nós começamos a ver isso, as pessoas querem atalhos. Não existem atalhos para uma fé profunda. Não existe atalhos para a salvação. Não existe. Ou você se converte de todo o coração ou não. Então, as pessoas estão andando sobre isso. Tiago 1,5 é interessante, ele fala assim: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dará, porque é generoso em dar com bondade a todos. Está precisando de sabedoria de como vai ver a sua família, sua esposa, seu marido, seu filho? Peça a Deus, Ele vai dar um jeito de você entrar. Você não sabe como sair dessa amizade, dessa atmosfera, peça sabedoria, Deus vai dar sabedoria para você sair dessa situação. Mas é necessário que você entenda, porque só a sabedoria do alto pode guiar com segurança nas decisões que precisamos tomar. Meu querido, até morrer, guarde isso, até morrer você estará tomando decisões. Quando você não puder mais, e aí você já está morto, alguém vai tomar as últimas decisões por você. Aonde vão te enterrar, como é que vai ser. Então Deus está te dando possibilidade de mudar a sua vida, de ter em seu coração a alegria de desfrutar de decisões que vão influenciar no seu futuro. Você precisa fazer isso. E por final, busque a Deus em toda a situação. Você vai ver que esse texto aqui, ele trabalha sobre essas questões, e Salmos 91:1 fala assim: Deus quer participar, ele fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontrará descanso à sombra de todo o Poderoso. Esse texto está falando sobre os que buscam a Deus em todas as situações. Existem coisas que você pode fazer com gestão. Existem coisas, eu sou contra esses encontros que nós temos, né? De potencialize não sei o que lá. Filho, se você não tiver oração, não tiver leitura da Bíblia, você pode ir em tudo que é curso, você está acabado. Você precisa ter relacionamento com o Senhor. As outras coisas Ele demanda. Porém, aprender nunca é demais. Então você aprende aqui, você aprende ali, mas quem dá a última palavra? Quem? É o Senhor. Então não adianta habilidade em determinadas situações, não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter um profissionalismo, não adianta. Sabe por quê? Porque ali é só com jejum e oração. Há situações que nós vivemos aqui, que é só quando você vai para os pés do Senhor e busca e fala: Senhor, não estou entendendo nada. E Ele te revela. Existem coisas que quando você busca o Senhor, em todas as áreas de sua vida, elas são aparentemente fáceis de resolver, mas vem uma vozinha atrás e fala assim: olha, isso é espiritual. Quando você vive debaixo desse esconderijo, dessa proteção, você começa a se mover em todas as áreas de sua vida. Meu querido, tem situações na sua vida que necessariamente não precisa de uma palavra de um profissional, precisa da intervenção do Senhor. E aí é busca, é intimidade. Uma família estava acontecendo alguma coisa e a pastora Val foi procurada pelo WhatsApp e conversaram. E chegou em determinado lugar, eu falei: não, vou chegar aí, a gente conversa. Chegamos em determinado lugar, nós vamos entrar agora em campanha de oração, né? Vamos entrar agora no ato profético. E aí conversando, batendo um papo, tem coisas que a gente resolve, tem coisas que você, no traquejo do dia a dia, né? Orientação. Tem crente que está na igreja e não acredita no sobrenatural, né? E nada disso, a gente sabe. E aí acontece, foi conversado e tudo, cheguei, estava lá, e aí eu falei assim: e aí? Eu falei assim: não, vou lá, colocar uma calça, uma camisa, depois eu volto para cá. Peguei o óleo, voltei, fomos conversar. Eu falei assim: conta aí. E aí eu fui para lá, conversando, fui sozinho, e fui conversando: Senhor, eu não conheço nada lá. Existe uma geografia, amados, espiritual. Diga assim: geografia espiritual. Você não conhece. Não existe mapa mundi nesse lugar. Esse mapa é do Senhor. Isso pertence a Ele. Isso é a área dele. Você vai como aquele que é embaixador deste rei, e Ele direciona: não, vai para cá,
não vai para ali, para aqui, olha desse jeito. E aí eu falei assim, Senhor, eu não conheço nada. E aí, chegou lá, conversou, separei, fomos conversar. E aí, comecei a conversar, bater um papo. Começamos a orar pela casa. A pessoa estava ouvindo barulhos enquanto estava dormindo, batendo na porta, tentando entrar na casa, no quarto do casal e tudo. E aí eu falei, vai contando. Eu fui contando, orando, eu falei assim, Senhor, tem que buscar o Senhor. É uma área geográfica do mundo espiritual que você não sabe. Você tem que mostrar sua insignificância debaixo da poderosa mão de Deus e reconhecer que só Ele que sabe. E eu fiquei lá, eu falei assim, não estou entendendo o Senhor e tudo. Eu falei, vai para cá. Aí eu fui para cá, fui para fora, começamos a orar e tudo. E aí eu passei na porta do banheiro e Deus falou assim, você vai no morão. Morão é um tronco que existe em determinado momento em que ele separa, né, ele é um esticador, ele separa e sustenta todos os fios, seja um fio liso, ou seja um arame farpado, ele segura. Então ele fica... você vai ver que é grosso, ele fica na esquina, e aí ele segura tudo, ele é um esticador, ficou frouxo, você estica. E eu estava passando ali, e aí Deus falou assim, não é aqui. Continuei orando e tudo, falei assim, Senhor, como é que pode ser? E aí ele falou assim, você vai no esticador. E aí é importante que você entenda que o que nós sentimos, Deus não retira. Mas o que é dele também, ele põe. E aí acontece, entra o Fábio carnal. Todo mundo falando de onça. Todo mundo falando que ouvia esturro de onça. Todo mundo falou assim, Senhor, onde é? É lá. Aí eu falei assim, fui para lá. O pessoal que dormiu na rede falou assim, eu ouvi o esturro da onça. É um não, são dois. E aí eu falei assim, você vai sozinho. Peguei a lanterninha, fui lá. É incrível, amados. Chegou lá. Nesse negócio eu parei e falei assim, Senhor, senti um arrepio. E vieram dois nomes. Coloquei lá, voltei orando. E aí passei a sala, falei com a senhora, são dois nomes, esse e esse. Você conhece? Ela disse assim, conheço. Espera um pouquinho. Fomos no quarto. Para mim eram dois nomes. Era o nome de uma pessoa só. Eu falei assim, mas aquilo lá, o que tem? Gente, é incrível. Busque a Deus em todas as situações. Ele falou assim, ali teve uma confusão de um pastor, quem tinha um lote maior. Primeira entidade que foi encontrada, que Deus revelou, foi o quê? Espírito de discórdia. Você acha realmente que você vem no culto de quarta-feira, domingo, à toa? Você tira férias porque Deus permite. Porque a liderança cobra para você ir, vamos lá tirar férias, e Deus vou te usar, independente de você. Depois eu sentei com a garota e falei assim, e aí? Não, seu Fábio, esses dois nomes eram de uma pessoa só. E aí Deus foi revelando. E aí o primeiro comprador, ele tinha envolvimento, amados, espirituais. Todo mundo está entendendo? Tem coisas que a gente vai fazer. Orar e jejuar é você que tem que fazer. Fechar a porta é você. Mas a mesma porta que você fecha, você pode abrir na sua casa, alguma coisa dessa. Você tem que entender que tem coisas que só Deus pode fazer através de você, para abençoar você e para abençoar outras pessoas. Tem família se acabando, que o Espírito já que entrou lá de desavença há muito tempo, que abre a porta, a esposa, o marido, o filho, e deixou morar, pular no cangote e fazer a bagaça. E aí quando você fala assim, não vou lá, e Deus está falando, não é para mim e tudo. Filho, é para você tomar atitude, gere a atitude que mude essa atmosfera. Não precisou de campanha, não precisou de rodopiar. A gente orou e Deus foi revelando outras coisas. E o coração, aí tem um coração daquele que vai tomar decisão. O coração do casal era o quê? Tem que tirar o quê? Por que eu vou tirar? Não, tiro, foi tirando. É assim que se estabelece no mundo espiritual. É por Deus, em Deus, através de Deus.
Deixa eu falar uma coisa, meu querido, acorde. Enquanto você não tiver posição espiritual, você pode fazer campanha, você pode orar, mas Deus está falando assim, é na sua casa, feche as portas lá, entenda que o mundo espiritual que funciona nessa sociedade, quer entrar onde? Na sua casa, no seu coração. E Deus simplesmente vai ser uma história do cristianismo. As pessoas estão morrendo dentro da igreja com mensagens poderosas, mensagens com profundidade, com unção, como vocês ouviram aqui, estão morrendo num banquete, estão morrendo de fome. Sabe por quê? Querem algo superficial, e com Deus não tem nada de superficial. Deus nos ensina, seja a nossa palavra, sim, sim, ou não, não. Ou você é ou não é, ou você serve ou não serve, você busca ou você não busca, ou você se arrepende ou não se arrepende, ou muda ou você não muda. É necessário você estar... sou da Igreja Batista Mandela. Parabéns para você, como é você com Deus no secreto, é lá. É lá. Busque a Deus em todas as situações. Habite você no esconderijo do Altíssimo. Quando você está cheio de Deus, situações de problemas que aparecem, você vê como oportunidade. Para outras pessoas, elas veem como derrota. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O que você teve na sua vida, que você teve que batalhar para conquistar? Amados, primeira batalha. Primeiro é luta para depois você conquistar. Tem gente que quer se aposentar, nem começou a trabalhar, quer me aposentar. Se eu pudesse, se eu pudesse. Como é que é isso? As pessoas querem ter a vitória, mas não querem os processos. As pessoas querem ter as conquistas, mas não querem as lutas. Como é que pode ser isso? Quer uma família boa, né, na presença do Senhor. O que vê na televisão? Não dá. Não dá. Como é que se porta lá? Você ora. Ou sua filha, seu filho. Já viu você orando com sua esposa, com o marido? Mas querem uma vida transformada, mas não estão na posição. Vou repetir o que já repeti nas mensagens anteriores. Você não é qualquer um. E você não faz parte de todos. Você é um povo, eu sou um povo, faço parte de um povo de exclusividade de Deus. Ou Deus te usa, ou o diabo te usa. Ou Deus é o seu pai, ou o diabo é o seu pai. Não, pastor, eu sei que é duro, mas é questão de posicionamento. Ninguém vai para o céu por estar numa igreja. Você vai para o céu porque você reconhece, eu reconheço Jesus como o único e suficiente Salvador. Tome posição no mundo espiritual. Pare de brincar no mundo espiritual, que você verá coisas acontecendo em sua vida, e o Senhor está simplesmente despertando você para essa realidade. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Você precisa tomar decisões para que o seu futuro melhore, você precisa tomar decisões para definir melhor o seu futuro. É agora, enquanto o Senhor está ensinando, enquanto o Senhor está mostrando. Não adianta você se debater, não adianta. Contra a palavra de Deus pode ter militância, contra a palavra de Deus pode ter refutações, mas todas elas cairão. A Bíblia ensina que tudo vai passar. E o texto diz, porém, as minhas palavras, elas não irão passar de forma nenhuma. Então, o que você tem que fazer é se sujeitar a poderosa mão do Senhor. Você precisa descansar na sombra desse Todo-Poderoso. Fazer escolhas definem o seu futuro, e você pode ter um futuro melhor do que você está tendo agora, mas precisa projetar, filho. Tem gente que não quer ter relação com o Senhor, fala de Deus. Tem gente que quer ter relação com o Senhor, mas não fala da sua palavra. Tem gente que quer ter relacionamento com o Senhor, mas não quer se arrepender. Deixa eu falar uma coisa. Você está vivendo uma vida fútil que o diabo tem oferecido a você. A salvação requer arrependimento e quebrantamento.
Seja pastor, apóstolo, tio, tia, primo, prima, marido, esposa. Você não pode levar ninguém para o céu. Você não pode levar seu marido, a sua esposa. Você não pode. O que a gente pode é influenciar de tal forma para mostrar a esses que estão ao nosso redor que o tempo está passando. E no final de tudo, nós teremos um futuro com Deus ou um futuro sem Deus. E o que nós queremos é que você desperte para essa realidade. Eu quero que você desperte. E o motivo das mensagens, dos encontros, é para que você venha despertar. A Bíblia fala que o Senhor não terá ninguém por inocente. E ninguém é ninguém. E aí você precisa entender com as suas atitudes como você está construindo o seu futuro. Se é com Deus ou sem Deus. Faça uma oração ao Senhor. Fala com Ele que você decide viver segundo as escolhas dEle. Pare de se relutar, pare de falar que sempre você está certo. De repente o Senhor parou de falar com você, porque você sempre se acha certo no relacionamento com Ele. Nunca se rende, nunca pede perdão, fala, poxa Senhor, vacilei. Poxa Senhor, não é dessa forma. Peço perdão porque eu não estou me posicionando no mundo espiritual. O Senhor já me despertou através de cânticos, de música, de oração, de mensagem de WhatsApp, alguém telefonando, alguém que falou que teve um sonho, uma revelação. O Senhor está tentando mandar mensagens para mim, até fazendo fogo e fumaça. É o momento de pedir perdão. Fala assim, pô Senhor, me ajuda a voltar. Me ajuda. Olha o Senhor agora. Se você está aqui nessa noite e deseja receber o Senhor como seu Salvador, esse é o início. Esse é o início. A Igreja Batista no Mandeló sempre irá falar sobre isso. No final, é com Jesus ou sem Jesus, e você escolhe. Em nome do Senhor Jesus, graças a Deus, nós temos escolha ainda, filho. Estamos todos vivos. Em sã consciência podemos escolher aquilo que Deus oferece e aquilo que o diabo oferece. Mas eu quero que em nome do Senhor Jesus Cristo você escolha o que Ele está colocando na mesa nessa noite. Se você quer aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, esse é o momento. Seja intencional, eu quero. E você vai levantar sua mão e eu vou orar por você. Você vai ficar aí mesmo, não precisa vir aqui à frente, a gente não chama ninguém. A gente só quer orar por você. Se você quer aceitar o Senhor Jesus como Salvador, levante a sua mão, fica aí mesmo, só levante. Eu quero orar por você. Há alguém que queira aceitar o Senhor Jesus como Salvador nessa noite? Alguém? Levante sua mão. Alguém que quer voltar? Não, pastor, sou crente, sou de uma igreja tal e tudo, mas eu quero voltar. Se você está aqui essa noite e quer voltar para esse relacionamento com o Senhor, deixa eu falar com você. Ele nunca te extirpou, tirou, eliminou, colocou para fora. Nunca. Deus não faz isso não. Deus sempre chama. Filho pródigo é isso. É Deus esperando a casa do Pai no lugar certo. Então você está aqui, é a oportunidade que Deus está te dando de voltar. E se tem alguém aqui que está voltando para a casa do Pai, um novo relacionamento, levante sua mão para a gente orar. Você está voltando, retornando a alguém? Vamos orar então ao Senhor. Pai, nós agradecemos ao Senhor por sua graça e bondade. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos ajuda a escolhermos, claro, aqueles que permitem, Senhor, o Senhor nos ajudar nas escolhas, mas pedimos que o Senhor venha abrir nossas mentes para que possamos, ó Pai, de alguma forma, ó Pai, trabalhar com o Senhor, sendo orientados pelo Senhor, ó Pai, informados pelo Senhor, direcionados pelo Senhor para termos um futuro, Senhor, com o Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, aqueles que estão com o coração quebrantado, buscando a sua face, que o Senhor nos ajude em nome do Senhor Jesus Cristo, a mudar essa situação. Nós agradecemos por isso,
por essa noite, agradecemos por sua palavra, que nunca voltará vazia em qualquer momento, seja nas células, seja na quarta, seja domingo de manhã, domingo à noite, seja numa vigília, ó Pai, seja, ó Pai, no encontro, Senhor, no Parque Royal, no Dendê, Senhor, em qualquer lugar onde há sua palavra, onde há o seu Espírito, onde tem liberdade de glorificarmos o seu santo nome, a sua palavra nunca voltará vazia. E nós agradecemos por isso. Nos abençoe, nos guarde. É o que pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus.